Então, eu sou a Alana, analista de Employer Branding da First Job, e vou estar moderando esse evento no dia de hoje, junto com algumas pessoas que apresentarei para vocês no decorrer do transcurso do evento. Então, como vai funcionar? Qual é a agenda do evento de hoje, né? Vou começar trazendo quais foram os resultados do F-Talent feminino desse ano. Inclusive, esse é o primeiro ano que a gente trabalha com esse ranking de F-Talent feminino, trazendo qual é a situação dos jovens profissionais no Brasil em relação às mulheres trabalhadoras, né? A partir disso, a gente conversa um pouquinho sobre as tendências e iniciativas de algumas das empresas que foram premiadas no top 10 do F feminino no ano de 2022, e ao final a gente traz também uma dinâmica, um Q&A sobre iniciativas que as empresas estão aplicando, isso em relação a todas as empresas convidadas, e também algumas possíveis outras iniciativas que as empresas premiadas têm em mente sobre aplicar num futuro próximo, ou até mesmo ideias que podem surgir no decorrer dessa roda de conversa. Para quem está participando, a gente pede para vocês compartilhar a experiência desse evento nas redes sociais, utilizando a hashtag FFem e também marcando as nossas redes sociais, nossos perfis. Então, estamos presentes no LinkedIn, no TikTok e no Instagram, e aqui embaixo vocês conseguem ter acesso a quais são os nossos arrobas, né? Para que vocês possam marcar a gente e a gente repostar depois e garantir um engajamento legal desse evento. Então, aqui a gente traz alguns dos top 5 dos países em que o FFem foi aplicado, né? E hoje a gente vai ter a companhia do nosso top 2 do Brasil, com grandes representantes da Reut e da Solute, trazendo quais são as iniciativas, as boas práticas que fazem os desafios desse talento feminino no mercado brasileiro serem um pouquinho mais tranquilos, né? A gente sabe que a luta sempre continua, mas é muito importante a gente destacar e dar os devidos méritos às empresas que estão trabalhando para que isso cada vez mais seja algo valorizado, o trabalho feminino dentro das organizações, e que as oportunidades possam ser cada vez mais isonômicas. Então, falando um pouquinho sobre a situação atual do Brasil, né? Analisando os resultados do nosso estudo no ano de 2022, passaremos a um pouquinho de dados numéricos. Mas antes disso, a gente pede para vocês participarem da nossa dinâmica do Mente. Vocês podem tanto acessar através desse QR Code que está na tela, como também através do link enviado agora pelo chat. Pedimos para que vocês participem da dinâmica. São só 2 perguntinhas, se eu não me engano. Qual vocês acham que é a proporção entre homens e mulheres no ensino superior no Brasil? Entre 70 e 30, entre 60 e 40? Ninguém está confiante de que seja metade, 80-20. Os votos estão ali entre 60 e 40 e 70 e 30. Será que a gente consegue aumentar um pouquinho essa participação? Então, a primeira pergunta em relação à educação versus as oportunidades de desenvolvimento, as pessoas que responderam entre 60 e 40 era a resposta mais adequada, né? Porque, basicamente, hoje 57,7% das mulheres é a proporção das mulheres dentro do ensino superior no Brasil. E em relação aos cursos tecnológicos, esse percentual ele acaba caindo bastante, né? A representatividade feminina dentro dos cursos da área de tecnologia hoje chega somente a 27,9%. E agora, né? Quais vocês acham que é a porcentagem de mulheres em cargos de alta direção no Brasil? Cargos de liderança, cargos de chefia? 30%, 25%, 15%? Bastante gente ali entre 10% e 15%, né? As principais respostas entre 10% e 15%. Então, hoje, a liderança feminina no Brasil está dividida dessa forma, né? Então, o percentual de mulheres atuando nas empresas é de 44%, mas dentro disso, somente 19% dessas mulheres acabam atuando e ocupando cargos de alta liderança, de alta direção.
E desses cargos de alta liderança, de alta direção, somente 9% das empresas hoje no Brasil são dirigidas por mulheres, têm suas presidentes ou CEOs mulheres, né? Então, são números bastante alarmantes nesse sentido. Para finalizar, qual vocês acham que é a porcentagem de diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro? 52%, 23%, 12%, 5%. Temos entre 52% e 12% votos, empatados 52% e 23%. 52% é o que as pessoas acreditam que seja. Hoje, a diferença salarial entre homens e mulheres é um pouco menos alarmante do que o esperado pelas pessoas que votaram na nossa dinâmica, porque essa diferença ela está dentro de 21,4% de diferença salarial entre homens e mulheres das organizações. E aqui a gente vai trazer para vocês, basicamente, quais foram os pontos das dimensões que tiveram maior diferença em relação à média do país e à média das empresas participantes do top 10. Então, como funcionou a distribuição dessas pontuações, né? Então, as duas dimensões que tiveram o maior número de diferença, a maior pontuação de diferença entre a média geral e a média do top 10 foram as dimensões de benefícios e desenvolvimento de carreira. Benefícios teve uma diferença de 6,1 pontos e desenvolvimento de carreira teve uma diferença de 6 pontos. E esses foram os enunciados que trouxeram essas maiores diferenças, né? Então, em relação à parte de benefícios, a maior diferença foi de 25 pontos em relação a estar satisfeitos com a oferta de benefícios em relação a dias flexíveis ou dias de folgas que a empresa traz, que a empresa oferece, né? Isso em relação à resposta do talento feminino, né? Também em relação à satisfação com o salário comparado com o mercado de trabalho e os cursos e convênios, principalmente para aprender idiomas. A parte da maior discrepância em pontuações relacionadas a benefícios foi a isso, e a desenvolvimento de carreira, levando em consideração o sentimento de saber que a empresa considera os interesses dessas mulheres na hora de oferecer a oportunidade de desenvolvimento, ter claridade sobre quais são os programas de desenvolvimento, de promoções, de mudança de cargo dentro da empresa e também sobre os programas de treinamento e educação relacionados às funções e áreas de interesse que a empresa oferece. Com uma diferença um pouquinho menor, mas ainda não tão menor, a gente tem a parte de reconhecimento e qualidade de vida. Então, reconhecimento ficou em 5,1 a diferença entre o top 10 e a média do Brasil, e qualidade de vida em 4,3. E os principais aspectos que fizeram essa diferença ser bastante grande é em relação a satisfação com as instâncias de reconhecimento interno, então formal ou informal, como cartão de reconhecimento, plataforma ou e-mails de reconhecimento público inesperado, frequência de feedbacks em relação às necessidades que essas mulheres têm hoje no trabalho, e também a parte do sentimento de valorização dessas jovens profissionais. Já em relação à qualidade de vida, o que mais aumentou essa diferença foi a parte de respeito aos horários de trabalho, a carga horária ser de acordo com permitir um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e, por fim, a preocupação que a empresa demonstra em relação a promover às suas colaboradoras uma vida saudável e manter a saúde física e emocional. Por fim, as últimas duas dimensões com uma diferença maior, inovação com 4,3 e diversidade e cultura com 4 pontos de diferença, tem como principais pontos de diferença a parte de ter essas mulheres participando dos processos de inovação dentro da empresa, entender que essas empresas estão na vanguarda da tecnologia e sentir que a empresa tem uma metodologia, uma cultura de inovação. E já em relação à parte de diversidade e cultura, a parte de sentir que as oportunidades de progresso são iguais para todos, independente aí não só do talento feminino em relação ao masculino, mas também em relação a diferenças
étnicas, de identidade de gênero e tudo mais. O conhecimento sobre a empresa, ter espaços para diversidade em cargos de liderança. E, por fim, a parte de reconhecer a diversidade existente dentro dos colaboradores. Então, existe essa diferença dentro do perfil das empresas, pessoas com algum tipo de deficiência, discapacidade, de grupos socioeconômicos diferentes, etnias ou outras diferenças, ou acaba que no final a prática demonstra que o público, o perfil da empresa acaba seguindo um perfil específico e até mesmo padronizado, né? Então, a partir de agora, a gente queria que vocês compartilhassem um pouco para a gente dentro do chat, utilizassem bastante o chat para responder. O que vocês acham que motivam esses resultados no final do dia? Porque será que as empresas realmente elas não estão oferecendo oportunidades iguais para todos? Ou talvez as pessoas não tenham conhecimento? Será que realmente o perfil dessas empresas ele é mais padronizado? Ou será que às vezes o nosso ciclo de convivência dentro da empresa acaba sendo sempre com as mesmas pessoas e a gente acaba não enxergando a diversidade que existe? O que vocês acreditam que traz esses resultados? Será que tudo isso é o que acontece realmente na prática ou é o que a gente está acostumado a estar enxergando dentro da nossa zona de conforto ou até mesmo da nossa zona de trabalho em específico? Será que a gente está conseguindo ter interação com as outras áreas? Ou será que a gente, até mesmo agora com o mundo remoto, acaba conhecendo menos as pessoas e trabalhando efetivamente com quem tem uma relação direta com o nosso trabalho do dia a dia? A Júlia Reis perguntou para a gente se a gente vai compartilhar essa apresentação ou pelo menos os dados, né? Sim, a gente pode compartilhar, não tem problema nenhum. Sempre no final de cada um dos eventos, a gente coloca no YouTube a parte dos painelistas, a parte da roda de conversa ou dos painéis que a gente participa e envia um e-mail para todo mundo que se inscreveu com o link da gravação. Então, nesse mesmo e-mail, a gente pode estar compartilhando a apresentação com esses dados que a gente apresentou para vocês hoje sem qualquer problema. Bom, então, para ir avançando em relação a isso, eu chamo agora o Antônio Rafael Pachechny, que é trainee da Force Job, para conversar um pouquinho com as duas representantes do nosso Top 2 do Brasil em relação a quais iniciativas estão sendo implementadas por essas empresas que atingiram as colocações mais altas no FFM Brasil 2022 e tirar algumas dúvidas que possam aparecer também em relação a essas iniciativas. Olá, gente. Bom dia a todos. Muito bem-vindos. Muito obrigado, Alana, pela apresentação. Então, agora a gente vai ter um momentinho do nosso painel, juntamente com nossas duas convidadas e o nosso Top 2, que a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as iniciativas que elas estão implementando dentro das empresas que foram contempladas nesse prêmio do F Feminino 2022. Então, para começar esse momento super bacana aqui, eu chamo a Camila Wengter, gerente de Employee Experience da Reut. E aí, Camila, estás por aí? Sim, bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Camila. Tudo bem contigo? Como que tá por aí? Tudo bem, por aqui. Bacana, Camila. Muito obrigado pela sua presença no evento de hoje, viu? E eu gostaria de entender um pouquinho melhor como que a Reut está fazendo com o talento feminino, quais são as iniciativas que vocês estão tomando também, alguns resultados que vocês tiveram. Pode ficar bem à vontade que o microfone é todo seu. Obrigada, Rafa. Então, assim, complementando o que a Alana trouxe, o maior diferencial, né, da Reut que a gente conseguiu atingir o ranking é o princípio da igualdade. Então, aqui na Reut a gente passou por uma mudança muito significativa de cultura e nós trouxemos o princípio da igualdade, que todos são iguais, as oportunidades devem ser iguais. Então, isso nos trouxe esse cenário de igualdade, principalmente entre homens e mulheres. Então, não há diferenciação de oportunidades, não há diferenciação no processo seletivo, não existe vagas exclusivas para homens ou para mulheres. As promoções, o recrutamento interno, ele é para ambos com as mesmas oportunidades, com essa igualdade.
E um fator também que implicou para que fosse possível a prática dessa igualdade é que veio os exemplos dos líderes. Então, os líderes, a gente teve conversas, treinamentos, e os líderes, eles praticam a igualdade. Então, as mulheres, elas têm a mesma voz que os homens, o que é certo, né? O que é justo que isso aconteça. E com isso, as mulheres, elas se sentem empoderadas, elas se posicionam, elas perceberam que elas são ouvidas e que as ideias são praticadas. Nós trazemos como uma iniciativa diferencial o Prêmio Hot Destaque Mulher. Ele é um prêmio que ele reconhece anualmente 2 mulheres, então ele é um prêmio que a gente aplica em março, e é feita uma votação dentro da empresa para reconhecer as mulheres que foram destaques no último ano. O objetivo principal desse prêmio, além de reconhecer o talento feminino dentro da empresa, reconhecer essa presença, esse empoderamento feminino dentro da empresa, é mostrar para os colaboradores o quanto é um diferencial a gente ter mulheres na liderança, nós termos mulheres empoderadas dentro da empresa, com voz ativa e que trazem esse papel feminino, né, presente de igualdade. Então, ele é uma forma da gente lembrar que o que é aqui na hora natural, comum, no dia a dia, né, essa igualdade não é tão natural e tão comum lá fora. Então, a gente sempre reforça isso com o prêmio. Outro fator muito importante, outra proposta nossa, é esse acolhimento às mães. Então, entendemos que o papel da mãe, reforçamos, claro, o papel paterno, né, o papel do pai, geralmente, com os filhos, a gente reforça também, mas entendemos que o papel da mãe é diferente. Por isso, nós temos um programa de acolhimento do retorno da licença maternidade, com flexibilidade de horários, com acompanhamento, redução de atividades, reorganização das atividades para que essa mãe possa voltar a trabalhar. Então, a gente faz as reuniões quando ela volta, para entender qual que é a situação atual, como que vai ser o novo cenário, para que ela possa incluir a parte, né, o novo papel dela como mãe, com o papel profissional também, né, e não tenha que fazer uma escolha difícil. Então, a gente sempre facilita as coisas para as mães. Junto no projeto de mães, também, a gente facilita o acompanhamento dos filhos. Então, nós não temos um limite de acompanhamento a médico, terapia, a evento da escola, acompanhamento pedagógico. Não, as mães, elas têm essa autonomia para fazer essa gestão do tempo, assim como todos os colaboradores, né? Mas isso facilita muito a vida das mães. Então, essa autonomia permite com que elas organizem os horários, levar a filha para a escola, de buscar, de poder atender, de poder levar o médico, a terapia, poder acompanhar o desenvolvimento da criança, até porque estamos em casa, né? Então, nós também trouxemos a possibilidade do Anywhere Office, que facilita também muito a vida das mães. E como que a gente acompanha isso, né? Então, nós não temos... é algo natural aqui na Noite. Eu sei que parece um pouco estranho, né? Para quem vê de fora, mas é natural, não é forçado, não tem cota, não tem. É natural, aconteceu. Claro que a gente incentiva, fez muito treinamento, incentiva os líderes, mas criar esse ambiente em que é orgânico essa igualdade. Ela tem que existir, não tem por que ter diferenças, né? Então, essa igualdade entre homens e mulheres. Mas, mesmo assim, nós, como Employer Experience, acompanhamos os indicadores de quantas mulheres nós temos na liderança, quantas mulheres nós temos na empresa, acompanhamos os indicadores das mães, conversamos com as mães, com os líderes, então estamos sempre acompanhando, mas não é algo imposto, né? É algo que aconteceu organicamente pela mudança de cultura da empresa, que chegou nesse resultado hoje, desse reconhecimento das nossas colaboradoras e dos colaboradores, né? Que os homens também percebem essa diferença. Hoje nós temos, acompanhando os indicadores de 2022, no último ano, a gente tem uma variação de 45% a 50% de mulheres na empresa, mesmo nós tendo de um ramo tech, que é um mercado masculino, na maior parte, mas a gente está conseguindo manter esse equilíbrio entre homens e mulheres, desde a alta liderança até a todos os colaboradores. Que bacana, Camilo, escutar todas essas iniciativas da Reut e como você confirmou agora mesmo, né? Mesmo sendo uma empresa tech, vocês ainda conseguem ter uma bastante representatividade de mulheres, justamente porque esse mercado tech, infelizmente, né? Digo infelizmente, ele ainda não é tão igualitário quanto a gente gostaria, mas tenho certeza que com todas essas iniciativas que vocês estão tendo aí na Reut, os resultados virão e vocês conseguirão aumentar esses índices de vocês, né? Justamente o prêmio Reut Destaque Mulher, muito bacana, o acolhimento às mães, né? Porque é um período especial, porque você fica afastada, muitas vezes acontecem muitas coisas quando a gente
quando viram mães, né? Porque é um período especial, né? Eu não posso dizer isso, claro, o pai tem todo um processo, só que a mãe, ela sente mais, né? Então, bem bacana essas iniciativas da Reut, né? Sempre procurando ter um mercado de trabalho mais igualitário, né? Justamente também na área tech. Muito obrigado, Camila, por expor essas iniciativas da Reut. E aí, mais tarde, a gente vai falar mais um pouquinho, viu? Também destaco, se tiverem alguma pergunta mais indicada para os painelistas, no final desse momento, a gente vai estar fazendo um momento de perguntas e respostas, que os painelistas vão ter a oportunidade de estar respondendo as perguntas que vocês deixarem no chat. E agora, para seguir o momento, a gente vai chamar a Sabrina. Sabrina, tu me escutas? Sim. Bacana, como tu tá, Is? Estou ótimo, e você? Tudo certinho também. Muito obrigado pela tua presença. Apresenta a Sabrina Miranda de Souza. Ela é coordenadora de RH da Solute, uma empresa de liberdade digital, como já diz no seu logo, certo? E aí eu também gostaria que você apresentasse quais as iniciativas que estão tendo aí na Solute, como foi receber esse prêmio do F Talento Feminino, como foi a conversa que tiveram dentro da empresa. Acredito que estão em um caminho correto, assim como a Reut, tanto é que tiveram a oportunidade de ser premiadas. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre como estão essas iniciativas aí na Solute, por gentileza. Claro, primeiro bom dia a todos. Estamos muito felizes em estar aqui hoje. Quando a gente recebeu a notícia da premiação, deixou o coração bem quentinho, porque é um reconhecimento que para a gente é importante, porque, assim como a Camila falou, tem que ser orgânico, deveria ser natural, porque não existe diferença, mas na sociedade onde a gente existe, a gente sabe que tem várias barreiras e as oportunidades não são as mesmas, né? Então, esse prêmio eu acho que vem muito para reforçar e para incentivar essas práticas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje junto com a Camila. Bom, a gente tem várias iniciativas. Acho que as principais que trouxe a gente até aqui hoje, uma delas é o programa Empresa Cidadã, que a gente participa internamente, a gente chama de Solute ao Seu Lado, que é um programa que a gente tem internamente desde 2017, já tem algum tempinho, onde a gente oferece às nossas colaboradoras extensão da licença maternidade de 4 para 6 meses. A gente presenteia essas novas mães com um kitzinho também, ali para o nascimento do filho, normalmente é uma roupinha, uma bolsa maternidade, para poder apoiá-las nesse processo. E quando elas retornam dessa licença, 6 meses depois, normalmente emenda com férias, então fica 7 meses aí com o bebê, a gente sabe que é um momento difícil, assim como a Camila citou do programa que eles possuem lá, a gente também faz esse acolhimento dessas mães nesse retorno. Então, a gente passa por algumas mentorias, um acompanhamento aí de 30 dias junto com o RH, para poder atualizar, né, que é um retorno à Solute, e a gente sabe que todas as empresas, mas principalmente as empresas de tecnologia, mudam muito rápido. Então, em 6 meses, 7 meses, é outra empresa. Então, a gente faz uma nova integração com essas mães, a gente apresenta o que mudou, a estrutura organizacional, quais são os projetos que estão, quais são os OKRs que a gente está perseguindo. Então, a gente faz toda uma reintegração dessas mães para que elas fiquem um pouco mais confortáveis, que elas fiquem mais seguras para retornar ao trabalho. E a gente possui também uma jornada um pouco mais flexível. E aí, não só nesse retorno da licença maternidade, né, mas para as mulheres de forma geral. Normalmente, as mulheres, elas têm um desafio, né, de ter normalmente 2, 3, 4 rotinas no dia a dia, né? Tem o trabalho, tem a rotina enquanto mãe, tem a rotina, às vezes, enquanto filha, tem que cuidar de casa. Se quiser estudar, é mais uma rotina, e nem sempre dá para fazer tudo isso, né? Então, a gente trabalha muito com a jornada flexível, então a gente organiza para que, eu preciso acompanhar um filho no médico, então a gente reorganiza a rotina para que ela possa conseguir pagar essas horas no outro momento. A gente também tem um benefício da política de home office, então, às vezes, sei lá, o filho naquele momento não vai ter escola, por exemplo, e não tem com quem deixar esse filho. Ela consegue, naquele dia, por exemplo, trabalhar em casa para que ela consiga ficar com o filho, já que não tem com quem ficar. Isso são coisinhas simples, mas que facilita e deixa essa mãe ou essa mulher que está na nossa empresa, na nossa organização, mais segura, mais tranquila, para poder
conciliar essas duas rotinas que a gente sabe que não é fácil. O segundo programa, e esse me deixa muito feliz, porque eu tenho muito orgulho de ter participado da construção dele, que é o Reconte. O Reconte é o programa de recolocação de mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. A gente, enquanto RH, sabe que quando você pega o currículo, às vezes, de uma mulher que está, 10 anos, 5 anos fora do mercado, que não teve as mesmas oportunidades de estudo mesmo, de estar atualizada ao mercado, as novas tecnologias e tudo, comparado com outras mulheres que, às vezes, já está aí, ou com outras mulheres, não, com homens também, né, com outros profissionais, que está trabalhando, desde os 18 anos, que já fez faculdade, já fez curso tecnológico, enfim. A gente sabe que tem pesos diferentes. Então, quando você vai colocar, por mais que as vagas não são iguais para todos, acaba que os homens têm mais possibilidades ou tiveram mais oportunidades para estar mais apto para aquela vaga. Então, a gente tem vagas destinadas exclusivamente para mulheres em vulnerabilidade social. Essas mulheres, elas são encaminhadas por organizações que atendem esse tipo de pessoas, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade, enfim, instituições tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, e aí eles encaminham para a gente o currículo dessas mulheres, a gente conversa com elas, entende o que elas querem de carreira, onde elas entendem que melhor se encaixaria, o que elas gostam de fazer. A gente oferece oportunidades para elas dentro da organização CLT, com salário da vaga, tudo muito bonitinho, e aí a gente também oferece, junto com essa oportunidade de trabalho, oportunidade delas conhecerem outras mulheres, delas serem mentoradas por outras mulheres que já estão no mercado há mais tempo. A gente oferece apoio psicológico para elas, então, apesar de a gente ter plano de saúde e ele ter essa possibilidade, a gente oferece terapia com profissionais de mercado exclusiva para essas mulheres também, porque a gente sabe que emocionalmente, psicologicamente, acaba que elas precisam um pouco mais de apoio. Então, é um programa que ele tem um pouco mais de um ano que a gente está trabalhando com ele, que a gente implantou ele. Eu fico muito orgulhosa porque a gente já vê alguns resultados, né? Então, teve em específico uma das nossas colaboradoras que começou no programa e, na época, ela estava em vulnerabilidade por conta, enfim, de abuso sexual na família, enfim, um caso bem complicado. E depois do programa, com as terapias, com o apoio da empresa, ela conseguiu ser promovida e, além de ser promovida, ela conseguiu se separar, sair daquele relacionamento que não estava fazendo bem para ela. E ela veio contar pra gente com muita felicidade. E eu acho que a gente celebrou muito isso com ela. Porque é muito gratificante saber que você conseguiu apoiar uma mulher e que hoje ela tá numa outra fase da vida dela, muito mais empoderada, com muitas mais oportunidades, que a gente conseguiu apresentar para ela um mundo que talvez ela não teria acesso. Porque quando a gente pegou o currículo dela, era um currículo que não tinha ensino médio completo, não tinha ensino superior nem tecnológico, nunca tinha trabalhado de carteira assinada, tinha feito bicos com atividades muito, muito operacionais, nem eram empresas mesmo, era mais, enfim, coisas simples ali de bairro, e ela ter a oportunidade de entrar numa empresa de tecnologia e com menos de um ano ser promovida, enfim, e mudar toda a realidade dela, dá muito orgulho. Então, acho que essas são as duas principais ações que deixam o coração quentinho. A gente tem outras, como mentoria para líderes já que estão atuando, para possibilitar alcançar a alta liderança, justamente para a gente conseguir mudar esses números que a Alana apresentou para a gente. Então, a gente tenta desenvolver algumas práticas para apoiar de alguma forma. Claro que de uma forma bem natural, porque nada que é impositivo demais, que é forçado demais, a gente consegue ter uma constância, né? Consegue solidificar isso, mas a gente vai fazendo algumas movimentações para poder apoiar. Hoje na Solute, na verdade, já tem um tempinho, já tem alguns anos, a gente está com um percentual de 57%, em torno de 57% de mulheres e o restante homens, em cargos de liderança. Isso reduz um pouquinho, mas a gente está aí com esse trabalho de mentoria, com outros trabalhos, para que a gente consiga cada vez mais equiparar a quantidade de mulheres versus a quantidade de homens em alta liderança também. E é um super desafio, né, Sabrina, essa equiparação. Infelizmente não deveria ocorrer, mas é a nossa realidade atual e é muito bacana,
ver que empresas como a Solute, como a Reut, da Camila, estão fazendo essas ações para equiparar, né? Eu, como homem, infelizmente, eu me sinto nesse mundo que não deveria existir essa distinção, principalmente entre salário, entre oportunidades, que infelizmente a gente sabe que acontece, principalmente no nosso mercado brasileiro, conforme a Lana passou, infelizmente é uma porcentagem de 20%, né? A diferença salarial, infelizmente acontece. Mas que bacana que a Solute está tomando essas ações, principalmente essa última ação que tu comentasse sobre mudar de fato a vida da pessoa, né? E o RH passa a ser não somente a números, a benefícios ou a liderança, e sim o RH passa a transformar a vida da pessoa e começa a enxergar de fato a pessoa ou colaborador como de fato pessoa, não é mesmo? Porque muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, tem muita demanda, todo mundo tem, só que muitas vezes a gente deixa a pessoa de lado. E é muito bacana ver empresas como vocês fazendo essas dinâmicas e essas iniciativas para que de fato mudem a vida das pessoas. Muito bacana, muito obrigado por compartilhar essas iniciativas, te agradeço um montão, Vici. E agora aproveito para chamar também a Camila, porque a gente vai fazer um momentinho com vocês duas agora, e aí a gente também vai fazer o momento de perguntas e respostas. Inicialmente, eu vou perguntar para vocês que outras iniciativas vocês conseguem ou já ouviram falar que podem contribuir para o talento feminino. Inicio com a Camila, então, já que a Sabrina, para dar um descansinho também para a Sabrina, para vós. Inicio com a Camila. Camila, tu já ouviu falar de outra iniciativa que pode contribuir para o talento feminino dentro da Reut? Comenta um pouquinho para a gente. Legal. Então, assim, Rafa, até complementando o que a Sabrina trouxe muito bem, existem ações maiores que podem ser feitas para garantir essa igualdade, como é o caso do Projeto Lindo, que a Sabrina comentou, como também pequenas ações que trazem essa igualdade no dia a dia. Então, quando a gente fala de igualdade, geralmente as pessoas pensam que tem que ter uma grande transformação na cultura da empresa. Não, você pode começar com ações pequenas que já vão ajudar ali as mulheres, que já vão ajudar as mães, com informação, falando sobre saúde, falando sobre violência doméstica. Então, tudo isso ajuda também. As novas iniciativas, então, para esse ano, no nosso projeto, no nosso programa, a gente quer não só trazer a mulher, mas agora também trazer a família. Então, trazer a família para dentro da empresa. A gente já fez um evento ano passado em que a gente trouxe os filhos para conhecer o ambiente de trabalho da mãe, no caso, na nossa sede aqui em Curitiba, né? Apesar de estarmos espalhados por todo o Brasil, a gente trouxe os filhos de Curitiba, que as mães trabalham presencial de vez em quando. E agora, esse ano, a gente quer trazer a família. Então, por exemplo, a campanha de Dia das Mães, a gente não vai trabalhar, até um spoiler agora, a gente não vai trabalhar só a mãe, mas a gente vai trabalhar o tempo de qualidade com os filhos, né? Então, estar com os filhos no tempo de qualidade, o brinde vai estar relacionado a isso, toda a campanha, né, toda a comunicação vai estar relacionada a isso. Trazer a família para dentro da empresa, no sentido também da mãe se sentir mais acolhida ainda, porque os filhos sabem por que a mãe está trabalhando, onde que a mãe está trabalhando, então é uma das ações que nós estamos trazendo agora para este ano, e já estamos implementando, já começamos com alguns, mas é o foco do nosso branding de 2023. Bacana, Camila. E conforme vocês duas destacaram, né, é uma mudança que ela precisa acontecer natural, até porque tudo que vem como de imediato, que tem um alto impacto, claro, essas ações têm um alto impacto, isso é ótimo, mas o que eu quero dizer é que tudo que é um pouco forçado, muitas vezes não acontece da maneira que deveria. Então, muito bacana que vocês duas colocaram essa questão do estar acontecendo gradualmente, de maneira natural, de maneira calma, também para as estratégias serem bem aplicadas e bem feitas. E por aí, Sabrina, o que tu podes comentar para a gente sobre essas coisinhas? Primeiro, parabéns, Camila, pela iniciativa, né? Eu já escutei muitas mães falando a seguinte frase, né? Onde não cabe meus filhos, não me cabe. Então, ouvir isso de você, que a empresa está acolhendo os filhos, eu acho uma excelente sacada, porque significa que você está acolhendo os filhos e cabe ela ali, né, dentro da organização. Então, parabéns. Eu concordo super com a Camila no sentido de que precisa ter ações
que destaque, óbvio, mas tem que ter coisinhas mínimas ali que fazem muita diferença. E que, às vezes, para a gente, que às vezes já está no mercado de trabalho há muito tempo, não faz tanta diferença. Mas para quem está começando, ou para quem não teve as mesmas oportunidades, faz muita diferença. Aqui na Solute, a gente entende isso muito, principalmente na parte de ensino, que foi alguns dados que a Alana trouxe, né, no sentido de mulheres estarem em instituições, ensino superior, ensino técnico. Aqui a gente tem 3 iniciativas que apoiam nesse ponto. Uma delas é a nossa universidade corporativa, então a gente tenta colocar todo o conhecimento lá, tanto conhecimento técnico mesmo do nosso negócio, quanto, trilhas, por exemplo, comportamentais, falando sobre comunicação assertiva, falando sobre iniciativa, sobre marketing pessoal, que às vezes são dicas mínimas, pequenininhas, de como se portar numa reunião, de como, enfim, se organizar para ser mais produtiva dentro da rotina de trabalho, que para essas pessoas fazem muita diferença. Então, a gente tem essa universidade que é aberta para todas, não é obrigatória, é optativa, então elas podem fazer no tempo delas, quando elas quiserem, são aulas gravadas, elas podem fazer isso no ambiente de trabalho, então a gente consegue destinar parte do dia delas para elas poderem fazer isso, elas podem fazer em casa, então fica muito fácil delas se organizarem para isso. E além disso, a gente também tem subsídio, tanto para ensino de línguas, quanto para ensino superior, mestrado, pós-graduação, enfim. Então, a gente chega a subsidiar até 100% de pós-graduação, por exemplo, porque a gente sabe que não é todas, a gente viu pelos números mais uma vez, que tem acesso a isso, né? Então, a gente consegue, de alguma forma, apoiar. Além disso, a gente também tem parceria com várias instituições para dar desconto de até 40%, por exemplo, em graduação, para a gente poder fornecer algum tipo de acesso, algum tipo de oportunidade que, às vezes, elas não tiveram ao longo da vida. Então, acho que isso também pode apoiar de alguma forma. Com toda certeza, Sabrina. Muito bacana essas colocações que tu trouxe. E, além disso, interessante fazer com que a empresa ela pense além, né? Então, por exemplo, conforme que tu citou, a questão de parcerias é super importante, né? Porque às vezes a empresa propriamente, somente ela não alcança tudo, né? Então, essa questão de parcerias é super, super bacana, super importante e muito, muito interessante essas iniciativas além de que vocês trouxeram, né? Porque às vezes a gente acaba pensando que são poucas, mas quando a gente vai colocando no papel, vai falando e vai apontando, de fato são muitas. E aposto que essas são diretamente ligadas, né? São iniciativas diretamente ligadas ao talento feminino. Mas com certeza vocês aplicam outras iniciativas que não são diretamente ligadas ao talento feminino, mas que também, com toda certeza, impactam lá na frente, né? E aí outra fala que eu volto a falar, para o RH começar a enxergar não somente o colaborador como um dado, como um número, e sim como uma pessoa, como de fato o RH gente que a gente pode colocar, né? Mas muito, muito, muito legal essa fala de vocês, viu? E agora, né, para aproveitar o momento que a gente está nessa questão de questões e respostas, algumas pessoas deixaram no chat algumas perguntas, e aí eu também vou iniciar, né? E aproveitando, Sabrina, que a gente já estava conversando um pouquinho, faço a pergunta do Elton para ti, Elton Gomes. Quais são os impactos dessas iniciativas relacionadas ao talento feminino? Então, todas essas iniciativas que tu colocasse para a gente, e Camila também depois, né? Quais são os impactos dessas iniciativas relacionadas ao talento feminino que suas empresas estão implementando? Como que vocês conseguem medir e acompanhar um pouquinho a efetividade de fato dessas estratégias? Vocês já comentaram um pouquinho, mas eu queria que vocês deixassem um pouco mais claro aí para quem está nos assistindo como de fato funciona essa questão dos números, da efetividade dessas estratégias. Bacana. Bom, a gente acompanha indicadores mensais de percentual de mulheres na empresa como um todo, quanto por diretoria, em cargos de liderança ou não de liderança. Então, esses dados a gente acompanha mensal para ver como que está evoluindo. E essas estratégias, elas impactam nesse percentual ir crescendo, né? Então, a gente vai vendo isso ao longo dos meses, digamos assim, principalmente no reflexo do ano. E eu acho que uma outra forma da gente ver esse impacto é em reuniões, por exemplo. Antes de entrar aqui, hoje eu estava na apresentação de um outro tema aqui internamente na organização, e numa reunião só de líderes,
com 14 líderes, 10 eram mulheres. De líderes, 10 eram mulheres. E isso me deixou muito orgulhosa. E dessas 10 mulheres, 7, 8 mulheres veio de formação, entraram em cargos de atendimento, em cargos que a gente considera de porta de entrada da organização, né? São os mais simples, com salários mais baixos, e foram se desenvolvendo, foram crescendo, ou seja, foram aproveitando essas oportunidades que a gente comentou aqui e foram evoluindo na carreira a alcançar um cargo de liderança. Então, acho que a gente vê esse reflexo não só nos números, porque eu acho que os números, eles contam uma história, né? Os indicadores, eles contam uma história para a gente, mas a gente vê esse reflexo, esses impactos no dia a dia, na atuação delas enquanto profissional, no desenvolvimento delas enquanto pessoa também. Espero ter respondido a pergunta. Ótimo, não? Foi uma ótima resposta. E também concordo muito contigo, né? Os números estão aí, mas a realidade, muitas vezes, ela também mostra pra gente, né? Então, ter esse índice de mulheres em uma reunião de liderança é super, super bacana e mostra que também os números fazem parte da realidade aí de vocês, né? E aí, Camila, por aí, pela Reut, como é que está funcionando essa questão de resultados e métricas? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente como a Sabrina falou aqui também, a gente acompanha os números mensalmente, mais por ter uma noção, ter uma ideia dos números, né? Mas a maior forma de acompanhamento, o melhor resultado, digamos assim, é o feedback. Então, nós temos uma cultura muito forte de feedback real time, trabalhamos com NPS, e é muito comum vir comentários de mulheres, e, até de homens, né? Trazendo situações que poderiam ser melhoradas. Então, esse acompanhamento ele é mensal, esse feedback do NPS ele é mensal, e a gente trabalha muito com planos de ações em cima desses feedbacks. Então, nesse caso, ou trabalhamos também caso a caso, né? Por exemplo, nós temos uma colaboradora que o filho está necessitando de acompanhamento diário, com terapias intensivas, e ela está acompanhando tudo, e a gente está acompanhando ela. Então, tem esse acompanhamento do psicólogo da empresa acompanhando ela, para ver como que ela está, né? Porque tem uma mãe ali, tem um profissional por trás de tudo isso, que o filho precisa de atenção, mas a gente faz o possível para cuidar dessa mãe que está ali neste momento. Então, esse é o maior feedback, o maior resultado desse feedback. Outra coisa que chama muita atenção do resultado disso, que pode-se dizer direto, nós tivemos, na época que nós estávamos no presencial, e antes de toda essa mudança, tivemos algumas mulheres que precisaram sair da empresa por causa da maternidade. Os filhos exigiram, elas tiveram que fazer uma escolha difícil. E com essa mudança, com esse novo formato de trabalho, do empoderamento feminino, de trazer essas mulheres, elas pediram para voltar. Então, a gente tem 3, 4 casos de mulheres que voltaram para a empresa, porque conseguem agora, com esse novo programa, com esse novo olhar da empresa, conseguem conciliar o profissional com o materno. E há muito esse acompanhamento das mães, né? Principalmente eu falo mães porque é onde a gente tem a mulher, né, fazendo mais um papel, como vocês falaram. Mas a gente reforça muito para elas que quando a mulher se torna mãe, ela tem outras soft skills, ela desenvolve. Então, assim, como que a gente vai fazer com que ela perceba essas novas soft skills e como que ela vai usar isso no profissional, como ela vai evoluir como profissional com esse novo papel. Na relação de liderança, nós trabalhamos com o princípio da igualdade, como eu falei anteriormente, então nós não temos programas exclusivos de mulheres, ele é para todos. Mentoria para todos, formação de líder para todos, promoção para todos, mas é sempre esse olhar de ir lá e cutucar, ir lá e provocar os líderes e as mulheres, é isso, vai participar, eu quero você lá, estou esperando você. Então tem esse trabalho orgânico, né, como a gente falou, nada impositivo, porque a gente trabalha com o princípio que cada um é dono da sua carreira. Então, a mulher, ela tem espaço, ela precisa querer crescer, né? Então, ela tem esse espaço se ela quiser crescer. E procurar ajuda, e tem apoio. Então, a gente trabalha muito nesse princípio da disposição e ajustando, né? Cada caso, né? Ajustando horário, ajustando autonomia, ajustando atividades. Não tem como a gente colocar todo mundo numa caixinha e querer que dê certo. A gente está trabalhando com a individualidade. Muito bacana, Camila, e é justamente essa ação para todos que torna, igual eu comentei antes, a ação natural, né, que não torna uma ação impositiva, uma ação dura. Então, muito, muito, muito bacana essas duas questões, né, e tudo que vocês comentaram, bem bacana. Agora a gente vai seguir para a próxima pergunta, que foi deixada pelo Jaime Retamal. Vocês acreditam que ainda é mais difícil subirem na carreira, mulheres subirem na carreira do que homens? Por quê?
Caso sim, o que vocês consideram necessário para mudar essa realidade e ter mais isonomia em relação às oportunidades? E aí, um pouquinho, a gente comenta um pouquinho sobre desenvolvimento de carreira, sobre a questão da igualdade também. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a opinião de vocês. Como a Camila estava comentando agora, deixo novamente a palavra para a Camila. Você pode comentar um pouquinho para a gente, Camila, faz favor? Claro. Então, assim, apesar de dentro da ROIT nós termos oportunidades iguais, nós deixarmos o caminho igual para ambos, homens e mulheres, a gente não pode deixar de trazer um ponto que as mulheres, elas recebem uma carga maior da sociedade. Então, talvez a mulher não conseguiu estudar, como a Sabrina comentou, né? Não conseguiu estudar na mesma época que o homem, porque teve filho muito cedo, ou às vezes por falta de oportunidade, ou às vezes por não poder por ser mulher, né? Que eu acho totalmente errado, mas a gente sabe o que aconteceu e a gente tem essa carga histórica da nossa geração que a gente traz. Aí, mesmo a empresa trazendo a possibilidade, oportunidades iguais, a gente tem que trabalhar esse gap que nem sempre as mulheres tiveram as mesmas oportunidades. Então, por isso, esse acompanhamento de mentoria, para trazer o mais equilíbrio possível. Mas ainda tem muita coisa para ser trabalhada na sociedade e a gente não gosta de fechar os olhos e dizer que vivemos numa bolha. A gente, apesar daqui a gente ter um cenário diferente, a Sabrina trabalhar numa empresa diferente também, estarmos falando de um cenário diferente, a gente não pode negligenciar a realidade lá fora, digamos assim. Então, sim, eu acredito que há uma diferença ainda entre homens e mulheres, numa carga histórica, por mais que as oportunidades estejam mais equilibradas hoje, mas acredito que vai levar um tempo para a gente chegar nessa plenitude, né, nesse equilíbrio pleno e natural. Dentro da ROIT, o que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance? A gente pode, juntos, ir contornando esses obstáculos e compensando essa carga histórica, essa demanda, para deixar a mulher mais próximo possível ali desse equilíbrio, dando subsídios, dando apoio, estudo, acompanhamento, para que ela consiga, sim, concorrer com igualdade com os homens nas oportunidades que a empresa apresenta. Muito, muito bacana, Camila, e é justamente sobre essa questão, né? Ter as coisas disponíveis para que esse desenvolvimento ele aconteça o mais naturalmente possível, né? E Sabrina, por aí, o que está acontecendo em relação a isso? Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Claro, eu concordo com a Camila, existe uma carga histórica. A Absolute, ela também está presente em todo o país, mas a nossa matriz fica aqui em Goiânia, capital de Goiás, né? Então, é um estado que a principal economia é o agronegócio. E o agronegócio, ele traz uma bagagem consigo muito machista, de fato. Então, é um mercado extremamente masculinizado, assim como a tecnologia também né? Apesar de uma das primeiras desenvolvedoras ter sido uma mulher, então isso foi mudando ao longo do tempo. A gente precisa ter consciência que existe essa realidade. E o que a gente vai fazer para mudar essa realidade, né? Então, acho que a gente está muito neste momento. Quais as ações que a gente precisa fazer? E tem coisas que é muito complicado. Então, já teve vagas, por exemplo, de liderança da gente ter 5 candidatos finalistas e dos 5 candidatos, 4 eram homens e 1 era mulher. Então, quando você tem uma realidade dessa, a mulher, ela carrega consigo um peso de que ela não basta ser boa. Ela tem que ser excelente, porque ela tem que lutar, digamos assim, por uma vaga que ela está competindo com outros 4 homens. Então, acaba tendo um peso muito maior, uma dificuldade muito maior, né? E aí, enquanto organização, eu acho que o que a gente talvez consiga fazer para ir mudando aos poucos essa realidade, assim como a Camila falou, é fazendo essas pequenas ações de desenvolvimento. Então, em vez de eu talvez abrir vaga externa, eu prefiro abrir ela interna, mas para mim poder abrir ela interna, eu preciso ter talentos preparados para assumir aquele cargo. Então, é um trabalho muito mais a longo prazo, não dá para mim fazer isso do dia para a noite. Então, eu preciso investir em formação técnica dessas pessoas, eu preciso investir em educação mesmo, né? Então, quando a gente falou dessas iniciativas de universidade interna, quando a gente falou de incentivos de educação, tanto para graduação quanto para pós-graduação, mentorias, como a Camila também citou, a gente possui aqui apoio psicológico e também conhecimento de negócio. O que eu vou me diferenciar dessas pessoas? Então, já que eu vou precisar competir
com outros homens, digamos assim, ou com outras pessoas de forma geral, aonde eu vou me diferenciar? Então, a gente empodera muito essas mulheres, a gente aplica alguns assessments, e na mentoria a gente fala muito sobre isso. Em vez de eu focar em desenvolver aquilo que está ruim, que está baixo, e que eu já sei que talvez eu vou gastar anos para desenvolver, não vai ser a minha maior força, o que eu tenho de força? E o que vai me diferenciar do mercado? Então, vamos focar naquilo que eu já faço muito bem, e aí a gente vai conseguindo desenvolver e empoderar essas mulheres para que elas tenham até uma autoestima maior e consigam se destacar e consigam estudar. Então, na tecnologia, acho que deve ser a realidade da Camila também, né? É a minha área que eu tenho mais dificuldade, ainda é a área mais masculinizada aqui na Solute, mas eu já consegui fazer algumas mudanças, por exemplo, no cargo de PO, que é um cargo extremamente técnico, extremamente novo, né? Não se falava em PO há 10 anos atrás, e aí, no começo tem muito homem. E aí a gente começou a formar PO dentro da Solute. Então, hoje a gente tem, dentro da nossa estrutura, a gente já tem maior parte de PO são mulheres e elas foram formadas internamente. Então, entraram cargos também mais inferiores e foram se construindo. A gente forneceu cursos que são, querendo ou não, tem um valor mais alto, então, porque está mais aquecido esse mercado. Então, a gente forneceu essas possibilidades, elas foram se desenvolvendo. A gente tem uma parceria que a gente fornece licença de uma plataforma específica para desenvolvimento de competências técnicas na área de TI. Então, a gente ofereceu isso para elas poderem se desenvolver, para elas conhecerem que era algo que era totalmente fora da realidade delas, elas nem eram de tecnologia. Então, elas aprofundaram, conheceram, estudaram sobre isso e hoje executam muito bem e com muita excelência essas funções. Então, acho que é uma forma com questões muito simples, muito pequenos passos, como a Camila diz, mas que vai mudando essa realidade de mercado. Então, hoje, se o mercado goiano for procurar, eu tenho, sim, 3, 4 POs dentro para competir em vagas, e não necessariamente uma ou outra que a gente tem que procurar aí com muito cuidado. Não, hoje a gente está, sim, construindo um mercado mais feminino também na área de tecnologia. Bacana, Sabrina. E é justamente como você falou, né? São as pequenas ações que dão grandes resultados, né? Então, por exemplo, não vou aceitar que não tenho PO feminino, não vou aceitar essa questão, vou desenvolver, vou em busca de parcerias, principalmente as questões de parcerias, eu acredito que seja a chave do negócio, né? E também a questão de criar essas iniciativas para desenvolver esses POs, né? Então, eu acho, sério, super bacana essas iniciativas que vocês colocaram. E aí, aproveitando o momento, aproveitando que também o nosso tempo está um pouquinho curtinho, a Bruna Mota deixou 2 perguntas para a gente. A primeira pergunta que ela deixou já foi respondida nesse contexto que a gente estava colocando aqui na nossa roda, tá? E o restante das perguntas vão ser respondidas juntamente com as nossas painelistas e vão ser enviadas no e-mail posterior a esse painel. E aí, para fechar esse momento de perguntas e respostas, roda de conversa e também compartilhamento de iniciativas, eu deixo a pergunta da Bruna Mota para vocês. Vocês possuem suporte de alguma consultoria de diversidade para a estruturação das ações de desenvolvimento dessas mulheres? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho para a gente. Pode começar a comentar se vocês possuem, não possuem, como que funciona esse trabalho para a gente. Sabrina, por gentileza. A gente não possui hoje, a gente já teve alguns bate-papos, alguns bens com outras empresas de outras regiões. Tem algumas empresas que a gente já teve a oportunidade de conhecer que fazem trabalhos incríveis nessa área. Hoje a gente não conta com isso, a gente acaba desenvolvendo até mesmo porque requer um investimento muito pesado e nem sempre o nosso orçamento consegue comportar esses investimentos, e a gente consegue fazendo essas pequenas ações e contribuindo. Então, a gente vai fazendo do nosso jeito, vai fazendo um bem, a gente vai aprendendo uma coisa assim como esse painel, acho que ajuda muito. Já anotei um monte de coisa que a Camila falou aqui, que eu quero copiar mesmo, com todos os direitos garantidos, Camila, mas eu acho que a gente vai fazendo essas trocas, e a gente vai dando a oportunidade da gente construir do nosso jeito. Porque, querendo ou não, o que a Camila faz, talvez eu não consiga fazer exatamente por conta do tamanho da minha empresa, por conta da cultura da minha empresa, por conta do segmento que eu atuo. Mas como que eu posso adaptar? Então, eu tenho, por exemplo, conhecidos e profissionais, colegas de trabalho, que trabalham, sei lá, no segmento do varejo, que possui 60 colaboradores. Como que eu faço para implantar e tornar uma empresa também
que consiga acolher essas mulheres profissionais, que consiga fornecer um ambiente legal para elas. Como que eu mudo a minha realidade? Não é a mesma realidade que a minha, mas talvez nesse papo, nessa troca, a gente consegue juntos criar algumas possibilidades, algumas ações, algumas práticas que façam sentido para a realidade delas. Então, hoje a gente não possui, mas a gente consegue fazer isso através das trocas com outros profissionais. Que bacana, Sabrina. Inclusive, a iniciativa desse momento é essa, né? É o compartilhamento de iniciativas, é a cópia com todos os direitos, então, bem bacana essa questão, né? E eu acho que a palavra que eu mais falei dentro desse painel de hoje foi parcerias. Então, as parcerias eu acredito que sejam os meios principais, né, para conseguir alcançar os objetivos. E por aí, Camila, como que é feito esse trabalho? Se você poderia comentar um pouquinho melhor para a gente? Claro. Assim como você, Sabrina, também fiz anotações por aqui, tá? A gente vai conversar com certeza depois do evento também, porque é essa soma. Então, nós também não temos uma consultoria específica para a diversidade, para mulheres, mas é muito estudo, é muita pesquisa, participação em eventos como este, essas oportunidades de trocar informação, de ouvir o que outras empresas estão fazendo, fazer benchmarks, participar de grupos de RH, grupos de troca de ideias, né? Isso é muito rico, mas nossas principais consultoras são as Reuters. Então, como a Sabrina falou, nada que você traga pronto de fora, que você imponha, acho muito difícil, não vou dizer que nunca, mas acho muito difícil você conseguir fazer vingar se não é uma necessidade, se não há uma abertura dos próprios colaboradores. Então, a gente passou por, rapidamente, estava comentando, a gente passou por uma mudança muito significativa há 4 anos, que nós trouxemos o conceito de Employee Experience, que é trabalhar com a experiência do colaborador. Então, a gente traz feedback, traz pesquisa, pergunta, instiga eles a falar, entender quais são as demandas, o que vai fazer sentido para o Reuter, para a Reuter, e, baseado nisso, fazer pesquisas, benches e buscar soluções, ou até ideias mirabolantes que a gente traga. Então, uma coisa que ajuda muito é que na Reuter a gente tem espaço para essas ideias mirabolantes. Então, a gente cria coisas do zero, que vai fazer sentido aqui, que cabe na nossa realidade, que cabe no orçamento, não vamos ser hipócritas, tem um orçamento que a gente precisa respeitar, nem sempre ele é do jeito que a gente queria, mas a gente consegue fazer. Então, uma coisa que nós pregamos muito forte no Employee Experience é: não tem um não. A gente vai fazer com o que dá, como dá, do jeito que a gente está ali, do jeito que a gente consegue, para trazer a melhor experiência para todos os colaboradores e também para as mulheres. Então, são ações pequenas que elas trouxeram. Às vezes, assim, ter uma sala de amamentação quando for presencial. É algo tão simples que a gente foi lá, organizou e é uma necessidade, né? Nós não trabalhamos presencial, mas quando essa colaboradora vinha para o presencial, ter esse momento para ela. Incentivar as mães a participarem agora das homenagens do Dia das Mães. Então, aquele lembrete básico ali para os líderes: olha, lembre-se, semana que vem vai ter as homenagens para as mães, então liberem as mães, incentivem elas a irem, né? Então, essas pequenas ações fazem a diferença. E nossos principais consultores, como eu falei, são os Reuters. Eles trazem a necessidade, e como a gente está trabalhando nesse conceito de feedback já há algum tempo, é muito livre. Às vezes eles não, ainda bem, né? Eles nem esperam a pesquisa para responder à necessidade. Eles mandam pelo chat mesmo, por interno: olha, Cami, eu acho que seria legal isso, percebi tal coisa. Então, isso faz com que a gente traga esses diferenciais e chegue nesse resultado hoje. Tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, tem muita coisa que a gente já tem mapeado, que a gente nem tem mapeado, talvez, mas é um trabalho constante, é uma constância dessa melhoria. Exatamente, Camila. E igual que comentasse, dessas ideias mirabolantes que podem surgir ótimas ideias, né? E também, desde das pequenas ideias, podem surgir também grandes resultados. Então, bem bacana as colocações que vocês colocaram aqui. Muito obrigado pelo compartilhamento das iniciativas. Tenho certeza que pode ajudar todo mundo que está nos assistindo, né? E agora, me despeço de vocês, agradeço a presença, agradeço o compartilhamento de iniciativas, certo? E chamo aqui para finalizar esse painel e para finalizar a nossa apresentação. Acredito que nada melhor do que uma mulher que começou esse painel a encerrar esse painel também. Então, deixo a conclusão e a finalização desse momento de troca de experiências, de apresentação de iniciativas para a nossa colaboradora, a Alana, que vai fazer a conclusão para a gente.
Muito obrigada, Rafa, por passar a palavra. E também, né, muito obrigada, Camila, Sabrina. Encerro esse evento de hoje com um pouquinho mais de análise de dados, mas também com um pouquinho mais de emocional, né? Porque esse é o último evento F 2022 ainda, a gente encerra o ciclo. Tivemos o evento do F Geral, tivemos o evento do F Tech e agora a gente finaliza com a parte do talento feminino. E foi uma honra poder compartilhar esse espaço com vocês, aprender um pouco mais com vocês também. E como a gente sempre conversa, né, por trás do evento também tem uma preparação. Então, como a gente conversa nesses espaços, também é um momento de enriquecer conhecimento, trocar ideias. É um benchmark muito importante, porque às vezes a gente aplica uma pesquisa internamente, a gente consegue entender que as empresas estão bem, porque como core da First Job, muitas empresas também têm essa missão de melhorar a qualidade de vida dos jovens colaboradores, nesse caso em específico das mulheres, mas é importante ter esse benchmark, é importante ter essa conversa externa para entender o que eu estou fazendo, apesar de ser bom, é bom o suficiente em relação ao mercado? Isso está sendo referência? Isso está sendo um destaque? Porque é legal também, né, ser um destaque. Então, agradeço imensamente. Cami participou com a gente, já chamo de Cami, porque Cami participou com a gente de vários dos rankings, então a gente acabou também criando essa conexão. E Sabrina, foi um prazer enorme ter você pela primeira vez. Solute também já participou de outros momentos, né? E é sempre muito enriquecedor ter essa troca. E aí, só para finalizar a parte dos dados mesmo, então, o que a gente consegue entender um pouquinho com as iniciativas que as meninas trouxeram para a gente, meninas, mulheres, em relação ao prêmio da Reut, uma das dimensões com maior diferença entre a média do Brasil e a média do top 10 foi em relação ao reconhecimento, com 5 pontos de diferença, né? Esse enunciado do reconhecimento através de instâncias de reconhecimento, a diferença da média em relação ao top 10 chegou a 13 pontos. Então, realmente, é algo que ainda precisa ser levado como exemplo para as empresas que estão na média do Brasil, né? Em relação à parte do acolhimento das mães e também em relação à parte à extensão o acolhimento das mães pela Reut, a extensão da licença maternidade em relação à Solute, faz parte também da dimensão que mais tem essa discrepância, que é a relação aos benefícios, né? Foi a dimensão que teve, no total, 6,1 de diferença em relação ao top 10 e à média do Brasil, e esse foi justamente o ponto com a maior diferença, chegando a 25 pontos. A parte de estar contente, estar satisfeito com os dias livres ou com essas permissões de dias flexíveis, horários flexíveis que vocês proporcionam, seja por meio de um período maior de licença maternidade ou por meio dessas folgas ou permissões, liberações para acompanhar os filhos no médico, na escola e na vida deles, né? Nessa infância que é algo tão importante também. E finalizando um pouquinho em relação à parte da Reut, a garantia de oportunidades iguais entre homens e mulheres também é algo que traz dentro da nossa dimensão de diversidade essa diferença, né? Então, uma dimensão com um pouco menos diferença, 4 pontos, mas que esse enunciado em relação a sentimento de oportunidades iguais, a diferença chegou a ser de 17 pontos. Então, conscientizar as pessoas de que isso realmente acontece é muito bacana. Então, a prática está sendo muito bem executada e precisa ser um exemplo para as demais empresas, né? E aí, em relação à parte da Solute, a parte do Reconte, né? É muito importante em relação à qualidade de vida. É uma iniciativa que demonstra mesmo para essas colaboradoras que a saúde delas é importante, que o bem-estar delas é importante. Dentro dessa dimensão, trazendo um pouco mais para o lado numérico, né? A dimensão de qualidade de vida teve essa diferença do top 10 em relação à média do país em 4,3 pontos, mas esse enunciado específico em relação à vida saudável, em relação a essa preocupação com a saúde dos seus colaboradores, teve uma diferença de 10 pontos, que é uma diferença bastante grande, né?
Então, vocês conseguiram tocar dentro dessas iniciativas os principais pontos que a gente trouxe na apresentação em relação a essas diferenças mais discrepantes. E é isso que faz vocês serem grandes diferenciais, grandes destaques, e estarem ocupando hoje essas duas primeiras posições. E é uma honra muito, muito grande, falo isso do fundo do meu coração, poder estar compartilhando esse espaço e ser host de um espaço com essas grandes mulheres e grandes inspirações, não somente dentro da indústria da tecnologia ou dentro das suas empresas, mas dentro de um ranking, que é um ranking nacional em relação agora ao F Brasil, mas também faz parte do F Geral, que é o maior estudo do mundo de jovens em relação ao mercado de trabalho. E é sobre isso, né? O nosso trabalho como First Job no final do dia é poder trazer esses espaços, criar uma grande comunidade F para compartilhar essas boas práticas e que cada vez mais as empresas estejam melhorando a qualidade de vida dos seus jovens profissionais e que seja cada vez pontuações maiores, né? Para poder chegar e atingir as melhores colocações no ranking. É um orgulho imenso saber que tem gente que dá a mão para a gente também nessa caminhada. Então, assim, ainda estamos com as inscrições abertas para o F de 2023. Então, se vocês ainda não garantiram a participação de vocês, podem estar em contato comigo através do LinkedIn ou através das redes sociais do First Job, para a gente estar trabalhando em relação a essa aplicação. E todas as empresas são muito bem-vindas. Então, se vocês quiserem indicar alguma empresa, se vocês conhecem alguma empresa que acreditam que faz um trabalho bastante bonito e bastante impactante, podem estar mandando para a gente também, que a gente vai estar correndo atrás para o máximo de empresas possíveis poderem participar. É uma honra poder contar com vocês nesses estudos e esperamos manter essa aliança. E aí, antes de finalizar de vez, a gente pede para vocês avaliarem a experiência de vocês nesse evento. Seria isso, então. Muito obrigada pela presença de todos. Uma honra, um prazer imenso poder contar com vocês. E não esqueçam, estamos à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, vamos preparar também um material bem bacana pós-evento para estar enviando para vocês. E estamos à disposição para tirar todas as possíveis dúvidas, conversar um pouquinho melhor sobre o F e ter a empresa de vocês agregando valor a esse estudo tão rico em vários sentidos, que é o Employers for You. Muito obrigada.